Olá a todos, gente, chegou o grande dia, o dia da profecia da morte do cavaleiro, do cavalo amarelo da morte que vai passar e vai ceifar milhões, milhares de vidas, conforme foi veiculado aí em vídeos na internet. Você com certeza ficou sabendo dessa profecia, essa profecia foi dada por um pastor, né? E ele disse que recebeu a revelação de Deus que milhares de pessoas vão morrer por conta dessa revelação que Deus deu a ele. E algumas pessoas já fizeram análise dessa profecia e eu também fui chamado por muitas pessoas para que eu desse o meu parecer, para que eu desse principalmente a minha análise sobre essa profecia, se ela realmente vai acontecer, se ela tem chance de acontecer, se sim, por quê, se não, por quê. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Eu vou tentar demonstrar principalmente matematicamente como essa profecia ela é impossível de se cumprir agora. Mas para isso, eu quero que você fique comigo nesse vídeo e eu vou explicar o porquê. Bom, primeiramente eu quero principalmente reforçar porque muitas pessoas não acreditam em profecia no nosso tempo. Quando alguém profetiza, elas já saem de lado, elas já desviam os ouvidos, elas acham que a profecia era apenas um ofício. No Antigo Testamento, de fato, existia a qualidade do ofício de profeta, mas o apóstolo Paulo também ensinou que no nosso tempo, na era da igreja, é vigente o dom de profecia. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos 9 dons espirituais, os dons que o Espírito Santo concede às pessoas. Nós temos o dom de curar, temos o dom de discernir espíritos, temos o dom de falar em línguas, temos o dom da sabedoria, o dom da ciência, enfim, há vários dons e dentro desses dons está, melhor, entre esses dons está o dom de profetizar, certo? Então, o dom de profecia, ele é um dom vigente pelo Espírito Santo na era da igreja. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o seguinte: não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. Então, toda pessoa que despreza a profecia por achar que é da carne, por achar que não existe, essa pessoa está incorrendo aí em uma falta, né, de conhecimento bíblico, porque o próprio apóstolo Paulo deixou bem claro que não era para nós extinguirmos a profecia, que não era para nós, melhor dizendo, desprezarmos as profecias, certo? Então a profecia é bíblica, só que tem um porém também. A Bíblia nos ensina que nós não devemos julgar a pessoa do profeta, mas a profecia em si, e é exatamente o que eu vou conversar com vocês hoje. Eu vou aqui fazer a minha análise, fazer o meu julgamento sobre essa profecia do dia 30, de uma forma sucinta, sendo bem objetivo para você também entender o porquê ela é inviável, tá certo? Bom, antes disso, eu quero trazer para você aqui alguns textos que eu selecionei para mostrar para você que nós devemos sim julgar a profecia. O primeiro texto está em 1 João, capítulo 4, que nos diz o seguinte: amados, não creiais a todo espírito. É isso que a Bíblia diz, não creiais a todo espírito, ou seja, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você veja que a Bíblia está dizendo que quando há falsos profetas, esses falsos profetas, eles são também dirigidos por espíritos que não são de Deus, né? Por isso que nós não temos que crer em todo espírito. Eu não estou dizendo com isso que esse pastor que profetizou, ele é um falso profeta, mas eu vou fazer a análise da profecia de forma sucinta, como eu falei, para que você perceba que ela não tem fundamento bíblico, tá certo? Antes disso, eu quero mencionar também para vocês um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, que diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 29, diz o seguinte, 29 a 33, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros, o quê? E os outros julguem. Então, gente, perceba bem, não sou eu que estou dizendo que nós temos que julgar a profecia. O próprio apóstolo Paulo disse que falem 2 ou 3 profetas e os outros, ou seja, quem escuta a profecia,
que julgue, certo? Inclusive eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei que o contexto mais mal interpretado de toda a Bíblia está em Mateus 7, quando a Bíblia diz para nós não julgarmos, né, os outros para não sermos julgados. Na verdade, todo esse texto, todo esse contexto de Mateus 7 fala que primeiro a gente deve tirar a trave do nosso olho para só depois nós tirarmos o argueiro do olho do nosso irmão, certo? A própria Bíblia diz que não é para nós julgarmos segundo a aparência, mas julgarmos segundo a reta justiça. Então nós temos que ser justos nos nossos julgamentos e principalmente também entendermos que para nós exercitarmos o nosso discernimento espiritual, nós precisamos julgar, sim, não somente a profecia, como também as pessoas. Aí agora talvez você deve estar me perguntando assim, pastor, você está dizendo que eu tenho que julgar as pessoas? Sim, exatamente, você tem que julgar as pessoas, porque a Bíblia diz que você tem que julgar as pessoas. Inclusive eu fiz um vídeo recente onde eu disse que o próprio João Batista, quando pregava, ele chamava o povo da sua época de raça de víboras. Ora, se fosse nesse tempo, com certeza as pessoas apontariam o dedo para João Batista e diriam para João Batista que ele estaria julgando, que ele tinha que primeiro tirar a trave do olho dele. Mas, na verdade, João Batista estava falando uma verdade. Jesus chamava os escribas, os fariseus, de falsos profetas, ele chamava de hipócritas. Então, Jesus adjetivava pejorativamente certos tipos de pessoas. E isso nada mais é do que julgar. Jesus fazia constantes julgamentos. O próprio apóstolo Paulo, eu quero mostrar para você o texto aqui, ou melhor, eu vou mencionar para vocês um texto que eu separei aqui. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 5, havia um determinado caso na igreja de Corinto, né, onde o apóstolo Paulo ficou de alguma maneira impressionado como a igreja não tinha tomado posição em relação a esse pecado de prostituição, enfim, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis. Ele diz, olha, não é para vocês, igreja, se associarem com os que se prostituem. Aí talvez você possa estar se perguntando assim, pô, como é que eu vou me associar, como é que eu não vou me associar com alguém que se prostitui se eu não posso julgar? Aí você vê o camarada se prostituindo, mas você vai falar, ó, aquela pessoa ali, ó, ela anda na prostituição. Aí vem outro dizendo, não, irmão, não julgueis, não julgueis, ó. Não, o apóstolo Paulo disse que não é para se associar com aqueles que se prostituem. Ele diz mais, ele diz o seguinte, isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, porque há muitas pessoas no mundo, né, que não são da igreja, que se prostituem. Ou com os avarentos, roubadores, ou com os idólatras. Porque então seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo, olha, tem muitas dessas pessoas no mundo. Eu não estou falando de forma geral, eu estou falando principalmente com aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes. Aí ele vai além e ele diz o seguinte, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal ainda nem comais. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, se você encontrar alguém que se diz um irmão ou uma irmã e essa pessoa for devassa, for avarenta, for idólatra, for maldizente, beberrona, roubadora, você nem senta para comer com essa pessoa. Aí se fosse hoje, na nossa geração, as pessoas diriam o seguinte, olha, não julgueis. Só que veja, como é que eu vou não sentar para comer com uma pessoa se eu não posso observar a vida dessa pessoa para saber que ela bebe, que ela é avarenta, que ela é roubadora, que ela é idólatra. Então, você tem que julgar para exercitar o seu discernimento espiritual. Quando o juízo que a gente exerce não é para condenação e nem para absolvição final, porque isso pertence a Deus, destinar ao céu ou ao inferno pertence a Deus. Uma pessoa que hoje está numa vida errada, amanhã pode vir se arrepender. E uma pessoa que hoje está numa vida certa, amanhã pode cair em perdição. Por isso que a Bíblia diz que há primeiros que serão derradeiros e derradeiros que serão primeiros, ok? Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu que com estes que se dizem irmãos, e são todas essas coisas, nós não devemos nem sentar para comer. É isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo vai além dizendo o seguinte, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro aqui da igreja?
mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, gente, isso é muito certo. Quando você está fazendo discernimento espiritual, como é que o próprio Jesus falou para a gente se acautelar dos falsos profetas, dos lobos devoradores que vêm até vós vestidos de ovelhas? Então, como é que eu vou discernir um falso profeta? Como é que eu vou discernir um roubador, um avarento, um idólatra, para que a minha família não seja enganada, para que os meus filhos não sejam enganados? Se vem sempre alguém e diz, não, não julgueis, não julgueis. Não. Quando o julgamento ele é exercício do meu discernimento espiritual para eu não perecer, para minha família não perecer, aí sim não há pecado nenhum. Então, nós devemos e podemos sim julgar as pessoas, não com a hipocrisia dos fariseus. Primeiro nós temos que tirar a trave do nosso olho para depois estar apontando o dedo para o nosso irmão ou para a nossa irmã. Isso fala em Mateus 7, mas o contexto geral do julgamento é você exercitar o julgamento. Você escolhe a sua mulher, você escolhe o melhor emprego, o emprego que às vezes não corresponde, porque não tem princípios cristãos, você pode rejeitar. Para isso você tem que julgar, você tem que observar, você tem que perceber. Você tem que fazer o seu exercício de discernimento, senão você perece facilmente. E por isso, esse verso, esse texto de Mateus 7, ele é um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia, certo? Então, gente, o que eu quero falar com vocês hoje é justamente, além de nós podermos julgar certos tipos de pessoas para exercício de discernimento, nós também podemos e nós também devemos julgar as profecias. Dito isso, eu quero falar sobre a profecia rapidamente desse pastor, né? Que eu não conheço a vida dele, não posso dizer que não é um homem de Deus ou algo nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu vou me ater ao que ele falou. Ele falou que na madrugada agora do dia 30 de março, o espírito da morte, né, vai ceifar muitas vidas. Foi mencionado inclusive um cavalo amarelo que tem tudo para ser o cavaleiro do Apocalipse, no quarto selo, porque a Bíblia fala em Apocalipse de 7 selos, né? O Apocalipse capítulo 6, e ele fala sobre exatamente o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo. Além disso, gente, esse mencionado pastor ainda disse que era necessário que as pessoas ungissem as portas, as janelas das suas casas, enfim, para que esse ser ou esse espírito da morte não ceifasse as vidas das pessoas que estivessem eventualmente ali dentro dessas residências, né? Ele faz inclusive uma alusão ao texto, não é mencionado isso, mas você sabe que em Êxodo, no capítulo 12, Deus pediu, né, na 10ª praga do Egito, que o povo de Israel sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que o espírito da morte, ou melhor, o anjo da morte, pouparia aqueles que estivessem assinalados nas casas com o sangue do cordeiro. Isso remete com certeza ao sacrifício que Jesus faria muito tempo depois, e o pastor tenta de alguma maneira mencionar que era necessário fazer o mesmo procedimento, dessa vez não com sangue, mas com azeite, para que as pessoas ficassem guardadas. Bom, eu quero me ater especialmente a essa questão do cavalo amarelo que ele mencionou, né? A Bíblia fala de 4 cavalos em Apocalipse 6. O primeiro cavalo é um cavalo branco, o segundo um cavalo vermelho, o terceiro um cavalo preto e o quarto um cavalo amarelo, que no original é um cavalo esverdeado ou pálido, certo? Eu vou ler rapidamente aqui para você e a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 cavaleiros ou cavalos do Apocalipse. E havendo aberto o cordeiro um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, que é o cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, preste atenção, estamos no terceiro, o cavalo amarelo é o quarto, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho.
E havendo aberto o quarto selo, agora o cavalo amarelo que ele menciona na profecia, na suposta profecia, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, exatamente o que ele associou que muitas pessoas vão morrer em função desse acontecimento. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então veja bem, gente. O primeiro cavalo é um cavalo preto. Ele tinha um arco na sua mão que traz uma ideia, traduz uma ideia de um longo alcance, possivelmente alcançando o mundo inteiro. Foi-lhe dado uma coroa, que é um símbolo de autoridade, de poderio, e ele saiu vitorioso para vencer. Não diz que ele venceu. Esse cavalo branco, primeiramente, ele com certeza parece simbolizar o anticristo, né? Porque ele traz uma falsa paz, que é o branco, correto? O segundo cavalo, o segundo selo, ele é um cavalo vermelho que traz como símbolo a espada, a batalha, a guerra, certo? O terceiro cavalo é um cavalo preto e ele tem uma balança na sua mão, que traz a ideia de aferição de medida, ou seja, uma hiper, uma mega, uma ultra inflação mundial nunca antes vista na história humana. Porque diz uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. O denário era um dia inteiro de trabalho de um trabalhador. Então, para você comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada, você vai precisar trabalhar o dia inteiro. Então é isso que a Bíblia profetiza no terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto. E o último cavalo, que é o cavalo amarelo, que foi mencionado na profecia, diz... Eu vou ler novamente para você o texto. E olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele e tinha por nome Morte. Exatamente o que ele falou. E o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então veja, o cavalo amarelo vai trazer morte, certo? E morte através do quê? Através da espada, batalha, que é o segundo cavaleiro também, através da fome, através da peste, estamos numa pandemia, e através também das feras da terra. Veja que a Bíblia enumera os cavaleiros, os cavalos do Apocalipse. Fala primeiro selo, primeiro cavalo, segundo selo, terceiro selo. Então, você pode perceber que a Bíblia fala primeiro animal, segundo animal, o terceiro animal e o quarto animal. Se a Bíblia coloca nessa ordem cronológica, é lógico que esses fatos têm que acontecer de forma sequencial. Então eu pergunto para você o seguinte: o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse já ocorreu, que é a pessoa do anticristo? Não aconteceu. Então, se o primeiro não aconteceu, é lógico que o quarto não pode acontecer antes do primeiro. Por isso que é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tem uma ordem sequencial, cronológica aí, certo? O segundo, a espada, de forma generalizada, já aconteceu? Também não. A hiper, a mega inflação mundial, não somente no Brasil, a gente sabe que a gente está vivendo uma inflação no Brasil, e hoje você trabalha um dia inteiro. Podemos até pegar por base o salário mínimo, que é o menor salário no Brasil, para comprar uma medida de trigo. Ainda não está acontecendo isso. Estamos a caminho, mas ainda não está acontecendo isso, especialmente a nível global, certo? Então isso não aconteceu. E o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, diz que pela fome, pela peste, pelas feras da terra e também pela espada, vai morrer aproximadamente 1/4 da população da Terra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Você já parou para analisar quantas pessoas existem no mundo atualmente, hoje? No último censo de 2020, então agora possivelmente já tem mais gente vivendo no nosso planeta do que isso. Eu vou falar para vocês. A população da Terra hoje é de quase 8 bilhões de pessoas. Preste atenção nesse número, 8 bilhões. São 7,79 bilhões. Isso de acordo com o último levantamento que foi feito em 2020. Estamos em 2021, poucos meses de 2021, tá? Então, a Bíblia diz que no cavalo amarelo terão que morrer aproximadamente 1/4 da população da Terra. Você sabe quanto é 1/4 da população da Terra? É 1,94 bilhões de pessoas, de acordo com essa
com esse número que eu passei para você de 2020 do total da população do mundo. Então veja, são quase 2 bilhões de pessoas que têm que morrer nessa madrugada do dia 30 de março de 2021. 2 bilhões de pessoas. Para você ter uma ideia do que é 2 bilhões, o que são 2 bilhões de pessoas, são praticamente mais do que 5 países como os Estados Unidos. Pega toda a população que existe nos Estados Unidos, na América do Norte, Estados Unidos, né, falando do país americano, 5 países como os Estados Unidos teriam que morrer nessa madrugada do dia 30. Para você ter mais uma ideia, eu peguei os países, né, entre os países mais populosos do mundo, né? O Brasil, por exemplo, precisaria morrer uma quantidade de pessoas equivalente a 7 países de população como o país do Brasil. Então você pega todas as pessoas, todos os 200 e poucos milhões de habitantes que existem no Brasil, precisariam morrer mais de 7 vezes a população do Brasil. Você acha que vai acontecer isso hoje, nessa madrugada? Para você ter uma ideia, precisariam morrer nessa madrugada 25 países, a população equivalente à população de 25 países como a França. Você pega toda a população da França, multiplica por 25, mais do que 25 países de população como a França teriam que morrer nessa madrugada. Vamos pegar a Rússia, por exemplo, que é um país muito grande. Teria que morrer nessa madrugada mais do que 12 países em termos de população como a Rússia. Mais de 12 vezes os habitantes que estão no país da Rússia. É muita gente. É 1/4, é 25% de toda a população mundial. 25% de quase 8 bilhões de pessoas. Aí eu pergunto para você, você acha que vai acontecer isso nessa madrugada? Vai acontecer. Isso vai acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer nesse cavalo amarelo. Se é por uma terceira G mundial, se é por enfim, a Bíblia diz que serão por vários fatores, pela peste, pelas feras da terra, pela espada, portanto, pela guerra, né? A Bíblia diz que será também pela fome. Vão morrer 25% da população mundial. Mas você acha que isso está em andamento nesse nível para acontecer isso hoje, nessa madrugada? Então, matematicamente, é lógico que isso não vai se cumprir nessa madrugada, certo? Então, o que você me diz, pastor? O que você está achando dessa profecia? Essa profecia, infelizmente, é uma profecia falsa. É uma profecia que eu não sei qual foi a motivação, né, do mencionado pastor que profetizou isso. Se foi ter visibilidade, se foi na emoção, se foi no seu próprio, entendimento, eu não sei. Eu sei que você não precisa se apavorar, você não precisa ficar desesperado, como outras pessoas talvez você já viu dizendo que a mesma coisa, mas de uma forma diferente, porque isso não vai se cumprir nessa madrugada, mesmo porque fere a cronologia dos acontecimentos bíblicos que estão descritos no livro do Apocalipse, certo? Então, o que a Bíblia nos recomenda depois de nós escutarmos uma falsa profecia de alguém? Porque, veja, eu poderia citar outros fatores aqui, como o óleo, se o óleo realmente tem poder para proteger as pessoas no tempo da graça. Não, o óleo não tem poder, né? É bem verdade que a Bíblia diz que para nós ungirmos, né, os enfermos ou orarmos pelos enfermos com óleo, a Bíblia dá essa recomendação, ungirmos com óleo, mas o óleo em si não tem nenhum poder, né, de proteger você de um espírito da morte, mesmo porque um espírito ele não tem obstáculo físico, ele consegue entrar em qualquer lugar. Então, o que realmente faz a proteção do povo de Deus é a vida em santidade, é o arrependimento, é a santificação, é andar com Deus. E mesmo assim, todas essas pessoas que andam dessa maneira não estão imunes a acontecimentos fatais no mundo. Se você olhar para a vida dos apóstolos, para a vida dos discípulos, você vai ver que a maioria deles
Tiveram mortes aí, a maioria teve mortes de forma trágica, de forma violenta, porque o compromisso maior de Deus é com a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo disse que aqueles que esperam em Deus somente nessa vida, ou seja, as pessoas que acreditam que servir a Deus é apenas para agora, são os mais miseráveis dos homens. Você precisa ter um entendimento que aqui é uma passagem e que nós estamos sujeitos a intempéries, a acidentes e tudo mais. Deus livra o seu povo? Sim, mas às vezes ele escolhe não livrar porque ele tem um propósito de salvação, porque ele quer essa pessoa mais perto dele mais rapidamente e ele é soberano para fazer isso, certo? Então, gente, o que nós devemos fazer com essa informação que foi veiculada? Eu recebi muitas mensagens para eu fazer, eu até não ia fazer um vídeo a respeito disso, mas como os pedidos foram muitos, eu acabei fazendo aqui para vocês. Então, a Bíblia dá uma recomendação para a gente em Deuteronômio, no capítulo 18, sobre profecias, né, que não se cumprem, especialmente aqueles que profetizaram dessa maneira. Então eu vou ler para você rapidamente aqui. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, Deuteronômio 18, 22, nem suceder assim, ou seja, como ele falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. E a Bíblia dá uma recomendação final para que a gente discirna, né? A Bíblia diz: não tenhais mais temor dele, ou não tenhas mais temor dele. O que é o temor? É aquele respeito. Pô, essa pessoa tem o dom de profetizar. Não, eu vou ouvir. Quando uma pessoa erra uma profecia, ela profetiza, ela diz vai acontecer e não acontece, a Bíblia diz que você não tem que ter mais temor desse ser humano, desse homem, dessa mulher que profetizou. Ou seja, você pode já exercitar o seu julgamento, o seu discernimento espiritual para não perecer mais com palavras falsas. Isso não serve apenas para esse pastor, isso serve para quaisquer pessoas que contaram sonhos ou profetizaram. E veja bem, os sonhos ainda existe um paralelo, porque o sonho, você sabe que há pessoas que contam os sonhos como profecia e há pessoas que contam os sonhos dizendo o seguinte: olha, eu sonhei, não sei se vai acontecer, eu só estou contando aqui por desencargo de consciência, porque se vier a acontecer, eu não quero ser cobrado por Deus. Mas eu não estou dizendo que é uma profecia, é um sonho. E tanto o livro de Atos quanto o livro do antigo profeta Joel nos diz que Deus derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos e os velhos terão visões, certo? Então veja, é bíblico que isso vai acontecer, mas quando uma pessoa sonha e coloca nesses termos, nem ela mesma sabe se aquilo vai se cumprir. Você tem que entender que não se enquadra nessa categoria de uma pessoa que profetiza falsamente. Mas quando a pessoa diz: olha, eu sonhei, vai acontecer, e Deus me mostrou em sonho, você se prepare, e não acontece, aí você tem que cumprir Deuteronômio 18, verso 22. Não tenhas mais temor dele. Então eu trago apenas essa mensagem de esclarecimento para você, que você realmente possa discernir, possa passar a sua madrugada do dia 30 tranquilamente, porque absolutamente nada nesse patamar vai acontecer. Dizer que vai haver mortes estão acontecendo todo dia por conta da pandemia, isso não é novidade para ninguém, certo? Isso é até a profecia do óbvio, né? Mas dizer que haverão milhares de mortes, aí realmente, além do que já está acontecendo, aí realmente foge da verdade bíblica, e a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então que você possa discernir que nós não estamos na iminência de assistir à morte de quase 2 bilhões de pessoas por uma profecia de alguém que não é a profecia, que é a profecia das profecias, que é a Bíblia Sagrada, tá bom, gente? Então eu trago essa mensagem de esclarecimento, que Deus abençoe a sua vida. Você sabe que a única proteção que você pode ter na sua vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. E mesmo assim, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Tá certo? Então que você realmente possa discernir que isso não corresponde a uma verdade bíblica. Então, para finalizar, eu quero pedir para você que você deixe o like nesse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas, que também você se inscreva no canal se você ainda não é uma pessoa inscrita, né? Você se inscrevendo, você é notificado aqui toda vez que eu trago um novo vídeo para vocês. E eu peço também que você deixe aqui o seu comentário para ver o que você achou desse vídeo e que você compartilhe também essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, gente, e que Deus nos abençoe grandemente.